Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rubens para mais um vídeo aqui do canal Professor Investidor. No assunto de hoje nós vamos falar aí sobre empresa de saneamento básico, vamos falar de Sanepar, né, que veio aí com um resultado com alguns aspectos positivos, mas né, com outros aspectos negativos. É uma empresa que ao longo do tempo entrega aí né, um retorno interessante para os seus acionistas, mas tem algumas nuances que acabam afastando alguns investidores e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, eu tenho que deixar claro que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção desse ativo aqui apresentado. É apenas um estudo de apresentação dos resultados da empresa que estão disponíveis no site de RI da mesma. Também quero convidar você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ajude o canal Professor Investidor a bater a meta de 10 mil inscritos até o final de 2024. Já partindo aqui para o que interessa, vamos falar sobre o resultado no segundo trimestre de 2024 da Sanepar. Veio aqui com alguns destaques positivos e outros negativos, né? Ficou um resultado que meio que nem chove nem molha, né? Ficou ali mais ou menos. Por quê? Porque a gente teve aqui um crescimento na receita líquida, né? Onde a gente observa um crescimento trimestral, comparando ano contra ano, de 8,4% e no semestral, ano contra ano, 12,5% de crescimento. Então, a receita líquida cresceu, ponto positivo. Só que quando a gente olha para o EBITDA da empresa, a gente vê aqui um decréscimo no ano contra ano. Segundo TRI 24 contra segundo TRI 23, a gente vê um decréscimo de 2,9%. Então, receita líquida subiu, mas EBITDA caiu. Quando a gente olha para o semestre, a gente tem aqui um crescimento positivo no EBITDA de 6,9%. Metade do que cresceu aí a receita líquida. Quando a gente olha para o lucro líquido, né, que é a última linha ali do resultado da empresa e que no final é o que mais interessa aí para o investidor, a gente tem um segundo trimestre aí com uma queda de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. E no semestral, né, ano contra ano, um crescimento de 1,8%, bem abaixo aí da inflação. Então a gente vê uma empresa crescendo receita líquida, mas na linha final e no EBITDA, né, tendo aí uma certa redução no trimestral e um crescimento bem tímido aí no semestral. Alguns pontos aqui, eles tiveram um acréscimo aí de 15,9 mil novas ligações de água, um acréscimo de 22,9 mil ligações de esgoto. Então a gente vê que a empresa continua né, crescendo aí aos pouquinhos, mas está crescendo. O índice de atendimento está em 100% para a água e 80,5% para esgoto. Então ainda tem aí um bom espaço para crescimento de esgoto dentro do estado onde ela está atuando atualmente. Quando a gente fala de margem EBITDA, né, a gente tem aqui um segundo trimestre de 2024 com uma margem EBITDA de 38,7% contra uma margem EBITDA de 43,2% lá em 2023 no mesmo período. Então a gente vê que ela perdeu aí margem EBITDA nesse período. Quando a gente olha para o semestral, teve também uma queda aqui mais ou menos de 2 pontos percentuais, saindo de 44,4% no ano anterior para 42,2% em 2024, comparando aí né, os períodos semestrais. Sobre investimentos, a empresa fez um investimento em linha com o mesmo período do ano anterior, comparando trimestre contra trimestre, de 447 milhões em 2023 e 446 milhões em 2024. No semestral também está bem em linha, né? 880 milhões do ano anterior e 871 de 2024. Então a gente vê a empresa que continua fazendo investimentos, né, mais ou menos em linha com o que investiu ano passado, né, uma pequena reduçãozinha, mas nada aí que seja relevante. Descendo aqui para a segunda página, a gente tem o resultado operacional deles referente ao volume, ao atendimento. Então a gente vê aqui né, que o volume médio ele teve um crescimento aqui de 6,1%. No semestral, no volume faturado cresceu 5,7% no semestral. Eu vou olhar no semestral aqui para ficar mais interessante para a gente fazer a comparação do ano contra ano. As ligações teve uma redução, né? Isso aqui é até normal, porque a empresa basicamente está na sua capacidade máxima de atendimento já dentro do estado, né? Agora, para ela continuar crescendo, ela teria que atender provavelmente aí fora do estado. O crescimento basicamente hoje da Sanepar seria o crescimento dos reajustes anuais que normalmente é bem próximo ali, né, ou em linha com a inflação e às vezes crescendo um pouquinho mais. Um ponto importante a gente observar é a questão da inadimplência, né, que lá nos 6 meses de 2022 era de 4,9%,
e agora nos 6 meses de 2024 foi de 1,1%. Né? Sendo assim, eles tiveram uma redução aí de 3,5 pontos percentuais nessa questão da inadimplência. Então, eles conseguiram diminuir, né, a inadimplência. E em 2023 a gente teve 2,4%. Então, eles vêm melhorando esse índice de inadimplência devido também a alguns programas, né, que eles realizaram aí para fazer renegociações com os devedores. Sobre perdas por ligações, eles continuam aqui reduzindo, ainda que pouco, né, mas reduziram aí em 2023 era 221,8 litros por dia de desperdício, né, em 2024 nesse semestre aí foi 220,6 litros de desperdício por ligação. Então, né, tá aí mais ou menos controlado e vindo numa linha aí se mantendo abaixo ali de 225. Falando sobre o volume das barragens, eles vêm mantendo aqui uma média, né, bem interessante. Eles trazem um histórico desde junho de 2023 até agora, né, 12 meses, e a gente vê que as barragens vêm mantendo aqui, né, uma média de volume acima de 90%. Então, as barragens estão tranquilas, estão com um volume interessante, né, o que traz aí uma certa tranquilidade para a empresa. Falando sobre desempenho financeiro, a receita líquida teve crescimento, né, aí de 12,5% em relação aos 6 meses do ano anterior. O EBITDA também teve crescimento de 6,9%. Aqui o lucro líquido, né, teve um crescimento de 1,8%. Os custos e despesas cresceram 16,9%. Então aqui a gente já vê o quê? Que provavelmente, né, a redução no lucro líquido, a redução no EBITDA tem aqui, né, como principal impacto, né, esse acréscimo aqui dos custos e despesas. Inclusive eles falam aqui, impacto EBITDA, crescimento de 16,9%, um crescimento bem acima aí da inflação. Muito disso foi pelos custos, né, dos produtos que a empresa utiliza. Existem alguns produtos que a empresa faz a utilização no tratamento da água e do esgoto que são comprados e cotados em dólar. Então, com esse acréscimo da cotação do dólar chegando a 5,80, né, aí nos últimos meses a empresa acaba pagando mais caro por esses insumos e, consequentemente, isso acaba impactando, né, o resultado final da empresa. Então, é um ponto bem importante aí se avaliar. E também eles tiveram aqui um acréscimo, né, bem relevante na parte de despesas comerciais. Então, são 2 pontos aí que atingiu o EBITDA, né, de uma forma bem agressiva. Sobre desempenho financeiro, a dívida líquida e a alavancagem deles. Então, aqui uma dívida líquida por EBITDA na casa de 1,7 vezes em 2024, nesse mesmo período do ano anterior estava em 1,6. É uma dívida relativamente controlada, né? Mas é claro que é sempre bom ficar de olho, porque é uma empresa estatal, tem essas nuances de normalmente conseguir aumentar o preço, né, do seu serviço somente através da aprovação ali dos governantes. Então, né, é algo aí que às vezes eles conseguem o aumento, depois é retirado ou retroagem para um aumento menor. Então, isso acaba impactando em certos momentos a empresa. De certa forma, como é uma empresa que tem uma certa resiliência devido ao setor que atua, pode ser que nesses momentos em que ela é afetada, né, por decisões políticas, é onde o preço dela vai cair, né, o mercado vai bater para ajustar o risco. Pode ser um bom momento aí, talvez, para se comprar. É claro que tem que se avaliar o risco do negócio em si. O custo médio da dívida baixou, né, para 10,8% nesses 6 meses de 2024, então isso é bem interessante, muito pela queda da Selic também. Então lá em 2022 era 11,5% o custo da dívida, em 2023 11,3% e agora em 6 meses de 2024 10,8%. Então baixaram bastante o custo da dívida, isso é bem positivo. O CAPEX teve aqui um decréscimo de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando a gente olha aqui, né, para a empresa, a gente vê que nos últimos 12 meses a cotação dela subiu muito, né, 38,2%. Alguns podem não concordar comigo que isso não é muito, porque a gente vê outras empresas aí nesse mesmo período subindo 100%, 200%, 300%. Só que por ser uma estatal, ser uma empresa, o crescimento dela é muito alinhado com a inflação, tem toda uma regulamentação por trás, né, e ela subir em 12 meses 38% é uma alta expressiva para o tipo de negócio. A cotação atualmente está em R$ 5,30. Então a gente vê que ao longo do período a cotação dela, né, vem variando bastante. Se a gente pegar aqui a 4, né, que normalmente ela vai ter aí um período mais longo, provavelmente para a gente observar, a gente vê que a empresa tem certos períodos aqui, ó, por exemplo, 2013 a 2016, a empresa praticamente andou de lado, né, até agosto de 2016.
Agosto de 2016 é que ela deu uma alavancada, subiu, né, e depois passou mais um tempo de lado. Então ela sempre é assim, ela anda um bom período de lado, que é um bom período de acumulação para você comprar mais barato. Depois ela dá uma subida, anda mais um tempo de lado, dá uma subida. Andou bastante tempo de lado de 2020 até agora. E agora está dando uma estourada de novo, chegou aí a R$5 um pouquinho. Dividend yield da empresa é um dividend yield na média de 5%, né, entre 5% e 6%. É uma média interessante, né, traçada aqui. Ó, a gente pode observar na casa de 5,5% a 6%. É claro que a política de dividendos deles é algo que ainda deixa alguns investidores, né, um pouco enraivados, devido ao fato que a empresa ela anuncia o dividendo e pode demorar aí, né, normalmente demora até um ano para pagar esses dividendos, e no final eles acabam pagando esses dividendos sem nenhum tipo de correção monetária, como outras empresas fazem. E alguns investidores até deixam de investir na Sanepar por causa disso. Claro que eu enxergo isso, que dentro de uma carteira de investimento diversificada, com diversos ativos, com cada um desses ativos trazendo um fluxo de caixa de dividendos em meses diferentes, a Sanepar, mesmo ela tendo esse período longo para pagar esses dividendos, depois de um tempo isso se adequa dentro da sua janela de dividendos, né? E acaba não fazendo tanta diferença no longo prazo. É claro que no curto prazo faz muita diferença, né? Você investir agora na empresa, ela anuncia dividendos e você receber esse dividendo só daqui a 8, 10, 12 meses. Então isso acaba impactando um pouco aí, né, a visão que os investidores têm sobre a empresa. A empresa, né, ela é uma empresa relativamente segura, apesar de ser uma empresa estatal, ela traz aí resultados consistentes, distribuição de dividendos, até porque é do interesse do governo receber esses dividendos, e é um negócio que traz uma resiliência, porque, cara, água e esgoto é algo que é perene, a gente sempre vai precisar, a sociedade sempre vai precisar, consequentemente, é uma empresa que tem perenidade. É claro que tudo pode acontecer, a gente nunca sabe, mas a princípio ela tem uma perenidade que daqui a 30, 40, 50 anos a empresa ainda vai continuar existindo. É o que a gente vê em empresas desse setor nos Estados Unidos, por exemplo, numa rápida pesquisa que a gente faz, de empresas de saneamento básico que já tem mais de 100, 150 anos de existência, né, e todo ano tem esse crescimento de acordo com a inflação. Então isso é um ponto muito positivo que a gente tem que observar dentro da Sanepar. É claro que a gente tem que estudar a fundo e definir qual é o risco desse ativo dentro da nossa carteira sempre, né? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar aqui o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, né? Faça parte aí da nossa comunidade. Com isso eu vou ficando por aqui, né? E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.